Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Seguro Cast. É isso mesmo. Quero saber se você está acompanhando e está comentando aqui. Peraí, só um minuto que eu dou uma olhada aqui. Beleza, eu quero os comentários aqui, tá? Deixa eu botar o celular silencioso, porque senão lasca tudo aqui. O som. Aí, ó, o Thales que vocês viram aqui antes, nos stories, vai brigar comigo. Mas beleza, vamos nessa. Ó, bota aqui. Eu quero saber da cidade onde vocês estão. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você tá aí e não se inscreveu ainda, por favor, dê aquela curtida, aquela inscrição, tá? Vamos ajudar. Eu tô aqui com o co-host Guilherme, meu amigo. E aí, pessoal? Ele é especialista em saúde. Faz quanto tempo tu vem de saúde, Guilherme? Aí quase 10 anos. Quase 10 anos. É. Muito bom. E com um convidado mais que especial ainda, certo? O ex-presidente da ANS, Scarabel. Uma salva de palmas, por favor. Pessoal no estúdio, todo mundo aí. Boa. Scarabel, primeiramente queria agradecer por você estar aqui conosco, né? Ter aceitado o nosso convite para falar um pouco da tua história, né? De alguns... sobre a vida, né? Vamos por partes. Vamos dar a cereja do bolo ainda não, né? Claro que não, né? Primeiro agradecer a gentileza do convite, Augusto, meu caro Guilherme, obrigado também pela presença. Show. E estamos aqui. Coração aberto, livro aberto, vamos participar, conta tudo, não esconder nada. Show. Esse é o convidado bom de se ter, né? Não? Lá fora a conversa já começou, eu disse, não vai faltar assunto, né? Não vai faltar o assunto. Assunto não falta. Assunto não falta. Falar de saúde, pandemia. Tem que ter 20 podcasts para poder falar, né? Ou 20 horas, né? Ou 20 horas, Justamente. Verdade. Mas antes, vamos falar sobre o nosso patrocinador maravilhoso, que é a Jocross Fortaleza. É isso mesmo, né? E nós sabemos que plano de saúde demanda uma logística administrativa bem complexa, né? Para implementar sistema burocrático de implementação do contrato, né? E não existe... Então existe uma das maiores plataformas de saúde, né? Tô aqui com o Guilherme. Ele não tá aqui por causa disso não, tá? Eu disse, não é porque eu sou patrocinador, eu acho que eu sei um pouquinho, pelo menos, para falar com esse Scarabel, eu entendo, né? Justamente. De planos de saúde e seguro saúde, que é a Jocross Fortaleza, tá? Perfeito. Né? Então, se você é corretor de plano de saúde e seguro saúde, né? E tá precisando de um suporte, fale com a Jocross, tá? Eu vou deixar aqui um QR Code, não sei aonde na tela, aqui em cima, aqui embaixo. Thales, coloca aqui o QR Code, por favor. E nesse QR Code você se inscreve, né? E eles vão entrar em contato com você. Nosso querido Daniel do nosso RH, o coordenador do RH, vai falar com você aí para inscrever você na plataforma e dar todo esse suporte aí que a gente sabe o quanto que é importante nessa área, né? Justamente. Eles têm executivos de venda para dar todo o suporte, tanto nas vendas quanto também no pós-venda, né? Exato. A gente sabe que tem um time de gerentes muito forte, com muito tempo de experiência no mercado, com mais de 15 anos na saúde suplementar, que vem de administradoras, operadoras, de grandes corretoras multinacionais, que acompanha aí você para poder ter uma efetividade boa na sua negociação. Justamente. E além desse trabalho, né, você que trabalha com vendas também, e quer mudar um pouco de ramo ou acrescentar o seu ganho, né? A gente já sabe que hoje que tá difícil, né? Sobreviver, tá tudo aumentando, seguro aumentando, plano de saúde aumentando, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso. Claro. Né? E eles estão capacitando, eles capacitam você, né? Que quer também mudar também de profissão para trabalhar com a Jocross. Boa, Gustão. É isso mesmo. Fala um pouco sobre isso. Além de ter a plataforma que dá o suporte para os corretores de seguros que não têm expertise do saúde, que trabalham com auto, vida, previdência, outros ramos e querem entregar a produção, ter um suporte administrativo, além de ter esse modelo, nós temos também um outro modelo que é formar executivos, né, Augusto? A gente entendeu nos últimos 5 anos que o nosso principal papel é formar grandes executivos. Então, pessoas que eram de outras áreas, da área do turismo, ou que era um grande executivo de contas de outra área, descobriu que poderia ter muito sucesso na saúde suplementar, no plano de saúde, no seguro saúde. E aí você fala lá com o Daniel no QR Code aí que tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. É isso aí, viu? Show. Então, vou deixar aqui o QR Code, tá? E o arroba. Vou passar o arroba da Jocross. Passei o arroba da Jocross, Fortaleza? Arroba Jocross com 2 S, Fortaleza. Pronto, segue lá a Jocross, tá? Show. E também segue também o nosso Instagram, certo? SeguroCast Oficial, tá? Vou deixar aqui também no link. E também nos comentários aqui na descrição também tem todas as plataformas, tanto no Spotify quanto no Instagram e no Deezer.
no YouTube, né? Que é aqui, né? E assiste os outros episódios também. Pode falar. Não, só para finalizar minha fala, que eu também queria agradecer muito o convite do Augusto para estar aqui, porque a gente sabe da importância do Scarabel, principalmente do momento da atuação dele, Sim. que a gente sabe que, meu amigo, a ANS, durante a pandemia, que loucura que foi, né? Com Que certeza. Eu não sei nem como é que ele conseguia dormir, para ser bem sincero, porque eu me lembro que eu acordava todo dia para ver qual normativa que saía, eu quero que saia diferente de manhã cedo. E por trás, quem é que tava esse grande profissional. Então eu quero agradecer também o convite do Perfeito. Augusto para poder estar aqui conversando com o grande Scarabel. Show? Eu que agradeço, papai. Tamo junto. Tamo junto. Isso aí. Tá? Então, como eu falei, o Scarabel tá aqui, ex-presidente da ANS, mas vamos falar um pouquinho antes, né? Da vida do Scarabel, que ele já entrou como advogando, né? Advogado da saúde, né? Na área da saúde. Né? Fala um pouquinho aí, quem é o Scarabel? Como que chegou aí até a saúde suplementar, né? Porque, né, direito é tanta ramificação, tanta oportunidade, tanto modelo de negócio e chegou aí nessa área. Legal, contar um pouco da minha história. Primeiro agradecer as palavras, Claro. muito gentis. Eu as recebo com muito carinho e fico muito feliz que vocês me vejam assim, que você me veja dessa forma aqui. Realmente foi um trabalho muito importante realizado para a sociedade, mas lembrar que não era só o Scarabel, né? Sim. Nós tínhamos um corpo diretivo muito competente, muito atuante, também toda uma equipe técnica e seus servidores que lá estavam para dar o apoio técnico necessário de conhecimento, de vivência, de regulação, para que os diretores tomassem a decisão. Então, Que bacana, né? Ainda assim eu recebo o elogio com muita alegria, mas não posso me furtar a dividir com todos os que realmente fizeram parte nesse momento tão difícil Sim. que nós passamos e ainda estamos aí passando, e a ANS vem dando a sua resposta adequada à sociedade até hoje, conforme vimos essa semana, mas aí a gente vai falando no meio do caminho, Durante o Eu próximo. não disse que ia sobrar o assunto. Vai sobrar assunto. porque o tema é para falar de mim. Por enquanto, nesse início. Então tá bom. Eu desde sempre trabalhei com saúde. Foi? Eu me formei em 1994 Olha que bacana. e em 1996 eu já trabalhava com saúde. Né? Nossa. Dentro de um processo de direito médico, de responsabilidade civil médica, eu já comecei a estudar. E isso me intrigou, me interessou demais o assunto, porque naquela época você não tinha o conhecimento que se tem hoje, mas já percebia que a legislação existente, o Código do Consumidor, ela não estava plenamente adaptada à realidade e à responsabilidade civil de um profissional médico, de uma instituição na área da saúde. Bacana. Né? Então, desde lá eu venho nessa crescente. Em 2004, então eu venho para Fortaleza, eu sou de Lins, interior de São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, mas deve ter ouvido falar sobre Bauru, Araçatuba, Sim. São José do Rio Preto e Marília, né? Então, Sim. assim, essas cidades, elas fazem parte da Grande Lins, entendeu? Tem a Lins, tem a Grande Lins, você tem essas cidades que são muito referência e importantes. Então, Lins é um lugar maravilhoso, uma cidade de gente muito amiga. E eu venho para Fortaleza. Vim para Fortaleza a convite da doutora Imaculada Gordiana, não sei se vocês já ouviram falar. É um escritório de advocacia muito importante aqui na cidade, já com muito tempo de estrada, muito tempo de rodagem, mais de 20 anos de estrada, de profissionalismo. E ela me convida, então, para vir para Fortaleza. Eu venho para Fortaleza em 2004, dia 9 de agosto de 2004. 18 anos, né? 18 anos. Há 18 anos, exatamente. E surge, então, um projeto que eu desenvolvi junto com ela para nós criarmos um núcleo para discutir saúde, porque eu já vinha com essa ideia lá da minha cidade, lá de São Paulo, e aqui, então, nós passamos a advogar para alguns hospitais, e essa matéria ela foi crescendo, conforme crescia a sua importância, conforme crescia o seu debate e as discussões, ela também foi crescendo ao longo do tempo. Em 2000 então eu advoguei todo esse tempo para os prestadores aqui, para os hospitais, laboratórios, clínicas de imagem, né? Exatamente. Bacana. Médicos, até pacientes também, e também instituições como a Federação Brasileira de Hospitais,
a gente ajudava em algumas questões, assessorava, né, em algumas questões, sindicato de saúde, associação de hospitais. E aí, então, veio essa indicação, que foi realmente muito surpreendente até para mim, porque eu não tinha assim, uma ligação muito política, né? Sim, Não sim. tinha essa atuação, não ligação, essa atuação política, e vem esse convite para que eu assumisse uma cadeira de diretor na Agência Nacional de Saúde. Olha Legal. que bacana. Qual foi o ano, Scarabel? 2018. 2018. 2018, eu assumi dia 26 de agosto de 2018. Eu não sabia que vinha a pandemia por aí, né? Uma bomba Uma dessas bomba, na frente, né? Mas o profissional como Scarabel, eu Já acho, tá que era, preparado. eu acho que era capaz de dizer assim, não, se vai vir, Que vem deixa comigo. que- Pode deixar que eu vamos toco a ver. bola, tranquilo. Vamos ver. Bacana. Conto mais? Pois não, Mas sim. pode- Tá bom. Eu ia dizer só que mais uma pessoa que veio pro Ceará, que eu brinco que eu sou cearucho, né? Sim. Vim do Rio Grande do Sul pro Ceará, essa terra abençoada, eu acho que quem vem pra cá não quer mais voltar, né? Que é uma terra muito boa, né? Então, assim, dentro de todo esse tempo que eu fiquei, 15 anos, portanto, no escritório da Imaculada Gordiano, né, eu sempre atuei com saúde. Né? Foi constituído um núcleo que só falava em saúde, só discutia saúde, do qual eu era o gestor dessa área, e nós cuidávamos somente de saúde. Então, desde 1996, 2 anos após eu ter advogado, eu ter me formado, até hoje, né? Hoje eu sou advogado, tenho um escritório agora, um escritório nominal, eu advogo na área da saúde, 100% vocacionado na área da saúde. Sim. E em 1998 eu sou 2018, perdão, eu sou indicado para a agência, e lá chegando eu tive uma felicidade assim de participar e de ser efetivado na diretoria, que chama, não sei se vocês compreendem como é que funciona a distribuição, mas a Agência Interessante, Nacional... essa é até uma dúvida. A composição da ANS, né? A As composição... diretorias Sim, da ANS, as né? diretorias. Tem muita gente aqui assistindo, com certeza tem essa dúvida aí então vou também. explicar rapidamente. São 5 diretorias, o corpo diretivo, então é formado por 5 diretores. Um deles é o presidente Sim. da instituição, né? Então nós temos a diretoria de fiscalização, que fiscaliza, né? Essa é a função. Que é uma premissa, né? Da Sim, ANS. essa é a função dela. Nós temos a diretoria de normas e habilitação das operadoras, que a gente chama de DIOP, que aqui quem cuida de toda a parte econômica, é quem analisa a entrada e quem determina a saída das operadoras, né? A gente costuma dizer que está com a chave na mão, né? Ela está com a chave, ela que abre e ela quem fecha. Essa é a DIOP. DIOP. É a DIOP. Depois nós temos a DIDES, que é a Diretoria de Desenvolvimento, que é quem faz toda a parte de desenvolvimento do setor. Então, tudo isso que vocês veem aí de indicadores, Sim. dos programas de parto adequado, de questões de remuneração, todos os estudos para o desenvolvimento do setor é feito pela Diretoria de Desenvolvimento. Acredito que uma das mais importantes, né? Então, né? Muito, muito, muito importante. E até fazendo aqui um parênteses, o site da ANS nos últimos anos, os dashboards, os indicadores de vocês, assim, foi uma evolução tão grande que hoje qualquer pessoa que não tem entendimento, ela entra no site e consegue compreender, pesquisar coisas que eu me lembro que anos atrás não tinha nessa facilidade, né? Sim. Eu não sei se é essa diretoria que faz isso, Sim, mas... sim, essa, sim, bacana. Também é ela que cuida de todos os dados, o TIS, né? São as informações comerciais que vêm de toda a utilização da saúde suplementar, ela é encaminhado pelo padrão TIS, que vai até a agência, e a agência então produz todas essas informações. Tem a diretoria de gestão, que é a DIGES, que cuida de toda a gestão da casa, né? Cuida da parte de funcionamento da operação, e tem a DIPRO. Aí então foi a que eu recebi, que é a Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos. E eu digo que foi uma grande alegria, porque é ela que trata dos principais assuntos que afetam a sociedade. Então, nós estamos falando de reajuste, nós estamos falando da portabilidade, nós estamos falando da incorporação de tecnologia, nós estamos falando da rede,
Ou seja, tudo aquilo que... Que missão, hein, Augusto? Não é? Muito Que- forte. Meu Muito amigo, grande. lá fora até quando a gente estava para esse Caravel, eu comentei, impacta demais a sociedade, né? Você atuar nessa diretoria, meu amigo, você pega pessoas de todas as classes, de diversas áreas, que vai ser impactada, né? Saúde todo o suplementar, país, né? E Todo todo o país, país, de é norte verdade. a sul, verdade. É, em todo nacional. o país. Então eu assumi, então em 2018, a diretoria da Dipro, e em 2019, no final do ano de 2019, dia 22 de dezembro, o diretor-presidente, o Leandro Fonseca, ele encerra o mandato dele, ele sai da agência, então eu era, na época, o diretor-presidente substituto e assumo a presidência da agência, além da diretoria da Dipro, eu assumo também a presidência da agência no dia 22 de dezembro de 2019. Né? E aí a pandemia, então ela 22 de dezembro de 2019. 2019. Eu me lembro até hoje o dia, num dia de São José, Sim. né? Eu acho que é domingo, dia de São José. Cara, esse negócio de dia, não sei nem... acho que cada Eu só sei o feriado. cara. Eu só sei o Não, feriado mas de o 7 da de setembro. pandemia, porque ficou muito marcado que 19 de foi, abril, né? foi no dia de São José que aí o governo do estado do Ceará disse pronto. O governo do estado do Ceará não, o governo brasileiro disse decretado, e aqui foi decretado lockdown, então acho que nesse momento, lockdown, pronto. Realmente Aconteceu. a Chegou. pandemia Chegou no Brasil. E você foi um pouquinho antes disso, né? Então, Então eu exerço durante toda a pandemia, não durante toda, porque ela ainda sim. está aí, né, no nosso meio, mas durante toda aquela parte mais crítica, vamos dizer assim, eu atuo como presidente e também como diretor da Dipro, né, que também fala sobre incorporação de tecnologia. Então, naquele momento, nós incorporamos todos os testes de Covid. Né? Então, assim, uma experiência muito rica, porque era muito desconhecido. Né? Nós tínhamos que aprender todos os dias. Você falou, não sei como é que dormia. Nós não tínhamos esse luxo, né? Eu acho que não dormia, né? Eu digo que nós tínhamos um assunto até às 3 da manhã, ficávamos com a equipe e afastado ainda, né? Porque eu ficava aqui em Fortaleza, cada um na sua casa. Nós desmobilizamos a agência no dia 12 de março. Sim. Foi 100% desmobilizada, 1.300 servidores desmobilizados, um grande trabalho da equipe técnica da TI lá, dos servidores da TI para fazer essa desmobilização e essa alocação de equipamentos. Sim, essa conexão de todos também, né? Sim, a conexão de todos. Porque então... a gente... só um minuto, cara, porque a gente cresceu, assim, hoje em dia, lives, calls e tudo é normal, né? Perfeito. Mas na época não. E desmobilizar toda essa equipe, tudo para suas casas e continuar, porque vocês foram o carro-chefe, né? Assim, tava no campo de batalha. Algo muito interessante é que se você parar para pensar a ANS, antes da pandemia, muitas pessoas e muitos consumidores não sabiam, nem tinham conhecimento. E eu me lembro de pessoas que não eram do nosso ramo, em rodas de conversa, chegavam e diziam assim, você viu que a ANS autorizou? Você viu... Sim. Então, assim, eu vi uma proximidade do consumidor com a agência reguladora, né? Que é algo que a gente vê que muitas vezes as pessoas não têm nem conhecimento realmente das agências reguladoras no Brasil, e a ANS se aproximou das pessoas nesse momento, né? Foi realmente assim, eu reputo um trabalho muito valoroso, não só da ANS, como de todo o setor de saúde suplementar, salvou milhares e milhares de vidas, entregou uma saúde adequada para o momento que permitia, vem entregando até hoje. Sim. Mais de 2,5 milhões de pessoas entraram em um ano, de 2020 até agora. Nós tivemos um crescimento da carteira muito grande de beneficiados. Um crescimento muito grande, então assim, é um trabalho que vem sendo aperfeiçoado, né? Nós vimos agora, semana passada, uma entrega muito importante da ANS, que é de fazer a incorporação, mas é muito mais o esclarecimento adequado e a proibição para que as operadoras não neguem sobre o argumento de que não está coberto pelo rol as terapias, as principais terapias e métodos de tratamento dos pacientes acometidos por algum transtorno de desenvolvimento, né, como o autismo e tantos outros.
Então, a agência desempenha, sempre desempenha e vem desempenhando com muita transparência, dando previsibilidade para a sociedade, né? Sim, e você citou sim. uma questão muito importante, que são os painéis dinâmicos, né? Sim. Todos os dados da agência pertencem à sociedade, Exato. né? E ela sempre esteve disponível para a sociedade. A diferença é que você precisa entender o que é dado, o que é informação, Uhum. né? E o trabalho que foi feito de transformar aqueles dados em painéis dinâmicos é porque você acaba dando informação adequada para a sociedade. Scarabel, eu acredito que eu estava vendo uma palestra faz uns 7 anos atrás. Olha o que o palestrante falou. Qual que vai ser a profissão do futuro? Corretor de dados. Aí eu, na época, né? Esse corretor de dados, o que é mais valioso vão ser as informações. Hoje você para pensar, o Google, por que ele é tão grande? Ele tem dados, informações. Sim, É uma das maiores busca, empresas, né? Então imagina a Inés, a base de dados, a base de informação e a importância da transparência desses dados para a gente chegar lá, só no Google ANS, o site, entra e pesquisa. Eu faço isso quase toda semana. Então, né, para nós acaba ajudando muito. Tem muita informação interessante que consumidor e os painéis são muito bem elaborados, porque eles têm a parte que é para a sociedade leiga, para os profissionais e para os estudiosos. Sim. Né? Então ele tem essa confecção adequada para que todo o setor, para que todo mundo tenha uma informação adequada, e uma informação qualificada e de forma adequada, né? Isso é muito importante. E o quanto que a área atuarial vem crescendo, né? Sim, Porque eu me lembro quando a gente começava a falar sobre seguros há muitos anos atrás, tinha as tábuas de mortalidade, né? Que ainda hoje se trabalha, mas a dinâmica hoje está muito mais rápida. Eu estava conversando com amigos nossos, e esse era um assunto que até a gente não colocou numa das pautas, mas interessante comentar com o Scarabel, o quanto que daqui para frente, um médio e longo prazo, que as operadoras, de repente, elas podem começar a cobrar não pela faixa etária, mas para o perfil de risco daquela pessoa. Por exemplo, você pega um jovem de 20 anos, mas o jovem bebe demais, fuma, não se cuida, não faz esporte, e você pega uma pessoa de 45, 50 anos, mas cuida da alimentação, não bebe, não fuma. Você tem um risco muito menor daquela pessoa. Então, até que ponto realmente, né, vale a pena a operadora precificar baseado na idade e no sexo da pessoa, que são duas premissas básicas para precificação, né? Então, acho que esse é um assunto interessante. É muito interessante e veio com muita força agora no período de Covid, quando as pessoas se recusavam a se vacinar, né? Esse debate foi no mundo todo, inclusive. Interessante. Para saber se, em relação à exposição voluntária do risco, você poderia cobrar ou não a mais. Olha, eu não sabia, interessante. Legal. É um debate muito, muito bacana. Então, só para concluir a minha história... É que a gente vai puxando assuntos, né? Eu vou chegando ao final aqui. Não, pode falar, o legal é isso, a gente vai puxando. E então eu saio em agosto de 2021, agora, no ano passado, dia 26 de agosto de 2021, e me associo a um escritório de advocacia também vocacionado, 100% vocacionado à área da saúde, com sede em São Paulo, que chamava Miglioli e Bianchi, e hoje chama Miglioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabel. Que bacana. Legal. E por Bacana. conta da complexidade do nome, nós chamamos... Realmente, né? Para fazer a propaganda e apagar caro só para falar o nome do escritório. Nós carinhosamente chamamos de M3BS, que são 3 Bs, E o S. o M do Lucas, que é do Sim. Miglioli, os 3 Bs do Fernando, do Luiz e do Juliano, e o S de Scarabel. Scarabel. Então chamamos M3BS, e o nosso escritório, ele hoje presta assessoria para todo o país, para várias operadoras, para as grandes operadoras do país, também prestadores também de saúde, e 100% vocacionado, né? E um diferencial que nós temos muito grande é essa visão regulatória. Sim. Né? Esse trabalho regulatório, esse olhar regulatório. Né? Nós temos os escritórios de advocacia que eles fazem muito bem a aplicação da regulação. Augusto, sobre a regulação, eu gostaria de dar
aqui uma isca para o Scarabel dar continuidade Fica e à aí vontade, filho. dizer, de repente, né, ele não dizer o ponto de vista dele. Eu acho que isso é legal, de repente, a gente falar de dois espectros do mesmo assunto. Mas, por exemplo, quando a gente fala de saúde suplementar, eu acho que o resumo pode ser chamado de risco. Né? A gente está falando sobre risco de ambas as partes. Uma operadora assume o risco e cobra daquela pessoa por assumir aquele risco. Correto, Scarabel? Perfeito. Pronto. Seguindo essa linha de raciocínio, teve a questão que foi falado muito nos últimos dias da taxatividade do rol. Qual o meu entendimento sobre essa situação? Se você tenta mensurar o risco, você faz algum cálculo e mensura aquele risco em tanto. No momento que você não tem especificado quais que são os procedimentos exatos, é mais difícil de mensurar esse risco. E no momento que tem essa dificuldade, às vezes até pode ser mais caro no futuro para se contratar se as operadoras não conseguirem ter certeza de quais que são os procedimentos. Então, olhando por um lado, até do consumidor, muitas vezes, essa questão acaba sendo algo muito claro para os dois lados. Eu estou comprando, pagando tanto com direito a isso. E o outro lado, eu estou vendendo, estou assumindo esse risco com essas coberturas por tanto. Então, quando fica claro a taxatividade do rol, eu acho que fica algo muito claro para os dois lados. Então, né, gostaria de ver seu ponto de vista sobre, né, esse assunto. Tá. Posso começar um pouquinho antes? Pode. Ou, claro, se de repente a gente estiver falando alguma coisa que não seja, também nosso mestre aqui vai dar um norte aqui pra gente, né? Imagina. Vamos um pouco antes, tá? Tá, perfeito. Vou falar de incorporação de tecnologia. Show. Não vai falar de taxatividade do rol se a gente não compreender a incorporação de tecnologia. Perfeito. Uma coisa é muito ligada à outra. Quando você vai incorporar uma tecnologia, são analisados vários fatores, tá? Entre eles, as evidências, né? As evidências, o seu custo, para que ela serve, qual é o impacto disso Que causa, né? para a massa, né? Sim, sim. Qual é o impacto disso? Se ela é segura, se ela não tem, se não existe no mercado nada mais barato que entregue a mesma coisa ou mais, Perfeito. né? Ou seja, o que representa de benefício efetivo esta nova tecnologia? Tá. Então, todas essas análises são feitas pela ANS e no público é feito pela Conitec. Sim. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é desmistificar um pouco de que a decisão da STJ determinou que o rol é taxativo. O rol sempre foi Já era taxativo. Ele não era nunca exemplificativo, né? deixou de ser taxativo. Porque algumas pessoas confundem, né? Achavam que era exemplificativo, que era um exemplo, mas não era já, né? Exatamente. Não era uma liberalidade. E aqui, outro ponto importante. O rol existe em proteção do consumidor. Perfeito. Vamos lembrar como era antes de 1998, Nossa, quando não existia rol. perfeito. Porque se não existe rol taxativo, não existe rol. Né? Então, assim, quando não existia rol, nós contratualizávamos. Por que é necessário a contratualização? Primeiro que ela é a base da saúde suplementar. Tem Perfeito. uma relação contratual. Segundo que eu preciso calcular o risco. Com base em quê? Exato. Qual é o risco que eu vou fazer? Quais as coberturas que eu vou dar? Outro dia eu participei de um webinar e o presidente da instituição lá deu um exemplo interessante. Você compra uma passagem, depois você resolve para onde vai. Quanto custa uma passagem dessa? É pro Rio Grande do Sul ou é pro Caribe? Não, é pro Egito? Ou é pro espaço? Já tem Sim. passagem pro espaço. Sim, com certeza. Então, como eu cobro isso? Então, assim, sem isso, você falou que é difícil calcular, eu acho que é impossível. Essa é a grande missão do atuário, né? Exatamente. Então, é uma missão difícil. Então, muito além do seu custo, do seu impacto, é a segurança do que está se colocando no mercado. Eu vou dar uma informação, um dado aqui que eu acho que é importante. Pronto, interessante. Recentemente, umas 3, 4 semanas, um mês, não sei,
teve uma pesquisa do CNJ. Tem o Natjuz lá, não sei se vocês conhecem, o Natjuz é um núcleo de análise dos tribunais de justiça do país. Separaram lá 17 mil análises e quase 50%, 45,9% de todos os pedidos não tinha qualquer evidência científica de que aquele pedido funcionaria. No caso de liminares, é isso? No caso de ir para o Poder Judiciário. Perfeito. Porque o exemplificativo nada mais é do que a procura pelo Poder Judiciário. Uhum. Sim. Né? Então, assim, essa intervenção na regulação do Poder Judiciário, às vezes, não é adequada, né? Por N motivos. Uhum. Primeiro, o Poder Judiciário não incorpora tecnologia. Não existe na lei que ele possa incorporar tecnologia. Segunda, que não há análise. Analisar simplesmente a evidência, na minha opinião, não é suficiente. Tem que analisar qual é o custo, qual é a efetividade, qual é o benefício. O que é que isso traz? Por quê? Quando nós falamos em precificação, nós falamos do risco. Sim. Mas nós falamos que esse risco ele é rateado por um mútuo, por uma Mutualismo. carteira, onde todos nós vamos pagar. Justamente. Exato. Que é uma das premissas do seguro, né? Mutualismo, né? Exatamente. Então, assim, se eu tenho uma tecnologia em que fornece a mesma coisa por um preço mais baixo, por que essa, então, teria que entrar simplesmente por um rol exemplificativo, né? Qual que é o racional dessa incorporação? Né? Eu entendo toda a questão da doença e da necessidade da cura e da busca, da esperança, mas eu acho que nós precisamos dar um passo além. E esse passo foi dado pela ANS. Sim. Uhum. Quando você vem e me diz assim, olha, mas a ANS demora demais, nós estávamos falando de um período onde levavam 2 anos para fazer um ciclo de incorporação. Uhum. Hoje, que nós decidimos lá em 2021, em abril de 2021, com a publicação da RN 470, Sim. agora as incorporações ocorrem a cada 6 meses. E com a MP 1067 convertida na lei 14.307, ela se tornou ainda mais ágil. Então, a análise tem que ser em 6 meses e incorporada. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Scarabel, porque se você tem muito claro quais que são as coberturas, seja do que for, ou quais são os produtos, os serviços que eu estou comprando, e quais são os produtos e serviços que o outro está vendendo, ok, eu estou comprando, eu sei que é para isso. O outro eu estou vendendo e sei que é para isso. É a segurança para todos os lados, concorda? Que é a questão da passagem, que você não sabe para onde é um risco para todos os lados, né? Não há dúvida que sem uma previsibilidade ficaria realmente uma questão muito complexa de você fazer Sim. A precificação. Mas tem muito mais em jogo. Né? Vou dar outro exemplo aqui. Difícil dar exemplo na área da saúde. Mas, por exemplo, nós sabemos que mais de 200 vacinas existem no país. Sem passar pela Anvisa, todo mundo tomaria vacina, qualquer vacina que foi prescrita? Não. Então, assim, o que eu defendo é que a tecnologia tem que passar pelos órgãos. Sim. A lei determina que a incorporação de tecnologia, está lá na Lei 9661, está na Lei 14.307, está no Código Civil, né? Tem que ter... tirar o Código Civil, porque é um outro ponto. Mas está na lei que o rol é taxativo e quem é competente para análise é a ANS. Ora, se na lei está dizendo que o competente é na ANS, porque ela faz todas essas análises e são adequadas, e quando ela incorpora, é de uso obrigatório,
Porque a taxatividade do rol é para que a operadora não dê menos do que aquilo que o regulador determinou. Perfeito. Sim. Perfeito. A taxatividade E ela é uma proteção Exato. para o O consumidor. consumidor. Sim. Ela não é contra o Sim, consumidor, sim. como muito se fala. Sim. A exemplificidade do rol é que sim traria uma insegurança por tudo isso que você já disse, Guilherme, e por todos os outros pontos, dos quais nós voltaríamos o quê? As relações contratuais. Uhum. Porque naquela Antes época, de 98. antes de 98, nós tínhamos planos de saúde que as pessoas podiam pagar. De 98 para cá, nós temos planos de saúde do que as pessoas necessitam. Uhum. Sim. Sim. E nós voltaremos, então, aos Perfeito. planos de saúde em que as pessoas precisam pagar. Sim. Por quê? Porque se você não me der um limite, talvez eu não me aventure a fazer um investimento nessa área. Claro. E aí você tem até um perigo, devido ao risco aumentar, de diminuir a concorrência. Concorda? Perfeito. Sim. E quando você diminui a concorrência, pior para quem? Para o consumidor, né? Sim. Então, assim, quando você começa a analisar esse ponto desses fatores, olhando como lado de ambos os lados de todo o contexto, acaba vendo pelo lado da proteção. Eu posso puxar um assunto sobre a proteção do reajuste, Augustão? Você tá aqui pra isso. Você é meu Eu co-host. disse para Augustão, esse co-host gosta de falar demais, mas a conversa tá boa, então eu me lembrei. Quando a gente fala de proteção, eu estava comentando com o Scarabel lá fora também, que eu disse, meu amigo, eu me lembro no ano passado, que foi após o primeiro ano de pandemia, teve 2020, e aí veio 2021, e ia vir o reajuste da ANS, né? E aí eu esperava todos os dias após abril, né, que é um mês de reajuste, eu ia acompanhando. Vai sair, não vai sair, estão fazendo os cálculos. E a importância de a ANS segurar a base de cálculo, que era o que estava já previsto, que vinha acontecendo nos outros anos, mesmo com reajuste negativo, né? Então, falar um pouquinho assim pra gente como foi essa missão de conseguir segurar. E não, nós vamos manter a base de cálculo e ter um reajuste negativo dos planos individuais, que foi, mais uma vez, a proteção do consumidor, né? Exatamente. Então, vamos lá. Bom questionamento. Aliás, dois assuntos muito interessantes aqui, acho que de muito interesse, mais do que interessante, de muito interesse da sociedade. Bacana. E até agradeço assim, ao espaço para a gente poder explicar um pouco da visão, porque tanto na incorporação da tecnologia como nessas questões do reajuste, tanto eu era o diretor que submetia a diretoria colegiada junto com a equipe da DIPRO à aprovação da metodologia, como na incorporação eu era o diretor da DIPRO que fizemos também a submissão para que fosse alterado o rito. Que responsabilidade, hein, meu É. amigo? Então são dois assuntos assim muito importantes para a sociedade que me são muito caros. Show. Então, o reajuste, permita voltar também um pouco mais também. Tá, perfeito. Se a gente não voltar, a gente não consegue, Não, tranquilo. Seguir uma linha de não raciocínio. consegue compreender, né? Obrigado, Augusto. Então, vamos lá. Como é que é formada a metodologia do reajuste? Em 2018 é alterada a metodologia. Antes de 2018, ela tinha uma metodologia que era feita, que chamava Yardstick Competition, que é você pegar um mercado semelhante, competitivo, Perfeito. e trazer esses dados, essas informações para um mercado do qual você não possui dado, né? Porque antes não tinha interligação de todas as informações dos planos individuais, né, Scarabel? Exatamente. Perfeito. Perfeitamente. Isso vigorou por 18 anos. Então, a média dos contratos privados, dos contratos empresariais, é que definia qual era o percentual de reajuste Individual. do plano individual. Em 2018 é mudado, a gente muda essa metodologia, a ANS muda essa metodologia e passa a compor de 80%, né, de todas as despesas, ou seja, o comportamento das despesas assistenciais. Essa parte é muito importante nós compreendermos. O comportamento das despesas assistenciais e 20% do IPCA. Tá?
Depois tem a exclusão do faixa etária, mas isso é um detalhe do cálculo. O que importa, grosseiramente, é que ele hoje é formado por 80% das despesas ocorridas Sim. na comparação do ano anterior com o ano anterior, ou seja, em 2020 foi a comparação do ano de 2019 com 2018, Uhum. tá? Que vai sair o cálculo do reajuste de 2020. Certo. Tá? Esta diferença, ele compõe 80% da base de cálculo. Isso é muito importante nós compreendermos, porque em 2020, o que acontece com 2020? Pandemia. Vem a pandemia. Qual foi o primeiro reflexo da pandemia? Hospitais lotados. Hospitais vazios. De cirurgias, De cirurgia, sim. que é o custo mais alto de uma Sim, operadora. é verdade. Exatamente. Todos os procedimentos eletivos são suspensos, inclusive prorrogados por uma determinação da ANS, na época, Sim. e depois as próprias pessoas, ninguém queria fazer cirurgia eletiva naquele momento. Sim, óbvio. Queria ir para um hospital Correu o risco. naquele momento. Então, quando você pega maio, junho, abril, maio e junho, há uma queda de Total. 80%, 78% de sinistralidade, vai até 59%. Tá? Mas o que nós entendíamos, e entendo que continua, felizmente isso, é que o que a sociedade precisa é de transparência e previsibilidade. Transparência para onde você possa saber o que está acontecendo, qual é o jeito que está acontecendo, o porquê que está acontecendo. E previsibilidade, que você pode até discordar da regra do jogo. Mas você conhece Sabe a regra do jogo e Perfeito. sabe Boa. qual vai ser o resultado. Augusto, olha que interessante agora. Me deu um insight de o quanto é importante até as áreas comerciais, que nós fazemos parte das áreas comerciais que fazem a venda, ter essa informação do cálculo passada adiante para todos os consultores, corretores, porque para o cliente foi como o Scarabel falou. O mais importante é eu saber a regra do jogo. Sim. Então, fechou o contrato, ó, o cálculo é assim, assim. Bacana, clareza. Para o cliente só ganha, Sim. né? Mas isso já é obrigatório. Já... né? Não, perfeito. Mas a gente fala que a gente Se sabe não que tem- tem lá no Se não contrato. tem- Tem no contrato, tem que ter. Tem no contrato, Scarabel, mas devido toda a logística, muitas vezes não é passada essa informação da base do cálculo. Não, mas sim. é uma coisa. Como você Exatamente. deu aula aqui, fácil de se entender. É isso que eu quero dizer. Exatamente. Porque às vezes as pessoas acham que é difícil de se entender. Não, é tranquilo. E aí, então, em 2020, não sei se vocês se recordam, em agosto, feita a suspensão da aplicação do reajuste. Ah, me recordo Sim. demais. As operadoras, elas suspendem um pouco antes, já Sim. em abril, algumas operações são suspensas do reajuste, e a partir de agosto a agência, então, determina a suspensão do reajuste para que aliviasse, uma vez que estavam em franca queda a renda por conta de demissões, por conta do auxílio, como é que chamava? O Auxílio Brasil, né? Sim. Diminuiu, dava um valor para que o empregado não fosse dispensado, enfim. Sim, sim, sim. Com a redução da renda, nós fazemos essa suspensão e as empresas não faturavam, restaurantes, serviço, tudo fechou. Nós fazemos a suspensão do reajuste, mas mantivemos a aplicação do reajuste. Para quê? Para que todo aquele que invista, todo aquele que trabalhe, todo aquele que utilize, todo aquele que tenha plano de saúde, não duvide jamais da sua regra. Não perca previsibilidade. Sim. E então, naquele ano, nós temos 8,19% de reajuste. Ou 14% de reajuste em 2020, que foi parcelado em 12 vezes no ano de 2021. Perfeito. Sim, o parcelamento do O que reajuste. nós fizemos foi Sim. empurramos o reajuste para que não impactasse naquele momento e impactasse somente no segundo ano. Então, o que nós explicamos aqui? Que em 2020 nós fizemos um comparativo com o ano de 2019 com 2018. Perfeito. Tá. Ou seja, foi a diferença de 2018 para 2019 Sim. e pelo reajuste aumentou a utilização. Ok. Como é que a gente faz em 2021? Eu comparo 2020 com 2019. Sim. Que foi aí Que que a o sinistro sinistralidade caiu. caiu. Justamente. Ora, se quando
aumenta, Eu eu pago. Aplico, Sim. eu aplico, Quando diminui, eu aplico também. Sim. eu aplico Aplico também. Então, mantém-se a regra. Esta é a regra do jogo. Aplica-se a metodologia. Boa. E foi 8,19 negativo. Um E desconto, agora, né? em 2022, felizmente, a agência, muito bem comandada, e agora com todo o seu corpo diretivo completo, bem comandado pelo diretor Paulo Rebelo, diretor-presidente da agência, Sim. mantém a regra sobre esses argumentos. É importante para a sociedade ter transparência e Sim. previsibilidade. Saber E disso. todos os dados estão disponíveis na agência, qualquer um pode fazer o cálculo. Claro que não é qualquer um, porque depende de uma certa nível de conhecimento, mas qualquer instituição Sim. Pode auditar o cálculo, Sim, e pode verificar, auditar, tudo Tá é lá. disponível, Transparente. tudo está à disposição e isso então ocorre. E agora então vem o 15,5, que é o mais alto da história. Mas eu queria chamar a atenção, porque para um momento tão adverso, você olhar somente para o ano de 2022 não me parece adequado. Concordo. Sim. com Plenamente. certeza. Se nós olharmos para o filme e não para a foto, Uhum. Sim. nós vamos então pegar o -8 com o mais 15,5, Sim. nós teremos o que aí? 6% de impacto. Perfeito. Sim. Nos 2 Perfeito, anos. Perfeito. E que se Fazer uma mantém, projeção. quando você Sim. faz uma linha do tempo, se mantém com o Lógico. histórico. Com certeza. Exatamente. Então você tem 3 num ano, 3 no outro. É Boa. claro que isso é muito simples, tá? Sim, E nós entendemos também que o impacto dos 15 vem hoje, e eu Perfeito. já utilizei o dinheiro, não há dúvida quanto a isso, mas nós estamos falando apenas de impacto. Impacto econômico, vamos chamar, não impacto Perfeito. financeiro. E resumindo Sim. tudo isso, Augusto, só para finalizar, Boa. você vê como a importância para o cliente saber a regra do jogo e ter certeza que ela foi aplicada. Lógico, né? é ser transparente, né? O objetivo é esse. E aí, saindo um pouco agora da ANS, né? Perfeito. Que é o ex-presidente da ANS, tem a história de advocacia e tudo, falar um pouco da startup também, né? Ah, que bacana. ambos têm startup de saúde, né? Então vamos dar uma rápida resumida, que nossa hora está acabando. Eu disse. Não, eu o sei, tempo você que a gente gosta de falar, então Não, o lógico, tempo com certeza. ele corre, né? Mas a gente tem que reforçar, né, que não só, né, o Scarabel, né, quanto também o Guilherme, eles também têm outros projetos, né? Sim, Que inclusive são as startups. Fala um pouquinho, Scarabel, da sua startup de saúde aí. Tá, startup é um mundo muito interessante, né? É um mundo muito dinâmico e eu acho que é muito importante. VUCA, né? O mundo VUCA, né? E é muito importante que as tradicionais aprendam com as startups. Sim. Hoje nós temos, hoje não, até no final que eu medi lá, que eu pesquisei, até o final de 2021 eram 1.158 startups na área da saúde. Ok. Até quando? 2021, 2021. dezembro de 2021. Tá, Hoje é perfeito. muito mais, não há Sim. dúvida. Sim, sim. Com mais de 300 bilhões de dólares, né, de investimento. Sim. Isso no Brasil. 300 milhões, né, de dólares de investimento. E o que ela vem? O que ela faz? Ela cuida da dor. Ou seja, toda essa dificuldade em que uma grande operação tem com o seu beneficiário, uma grande operação tem com o seu prestador, ela vem tratar, ela vem cuidar Boa. desse assunto. Então tem um espaço riquíssimo, porque é um setor muito robusto, né? Um setor que agrega, fatura hoje 250 bilhões de reais, né? Muito grande. Teu país é um país muito grande e cheio de oportunidades. Muito, né? muito. Então, esse é uma questão. Então, eu sou advisor, né, de algumas startups, sou advisor de uma startup de saúde masculina, que ela chama Manual.com, é uma empresa inglesa que está no Brasil, muito bacana, manual.com.br. Sou advisor e investidor de uma startup que faz cirurgias, dá acesso a cirurgias para quem não tem dinheiro para ter um plano de saúde, ou para quem não legal. pode, quem não pode esperar o SUS, ou para quem não tem cobertura. Perfeito. Se aqui tivesse mais tempo, eu ia apresentar logo o pitch da para ver se os caras vão enlouquecendo dos investidores. Tem quantos minutos, hein, Augusto? Dá pra fazer o pitch de 3 minutos? Dá para fazer com Não, ainda dá, ainda dá. Tá E ainda brincando. tem o pitch do patrocinador, viu? Tô brincando, fala esse cara mesmo. então ela
essa é muito bacana, Sim. essa outra é muito bacana também, mas essa é muito bacana porque ela tem todo um cunho social importante Legal. de uma deficiência que nós temos também, que é muito importante. Ela nasce no Maranhão, que tem o menor IDH do país, Porra, Sim. bacana. só Sim. 4% de cobertura, e hoje ela já está em Fortaleza e em São Paulo realizando cirurgia. Como é o nome Legal. dela mesmo? Sim Saúde, com Y, A S-Y-N. gente pode botar aqui? Puxa, você é um Poxa. prazer. Cadê o Thales? Thales, vamos botar, viu? Aqui, Sim Saúde. Boa. simsaúde.com.br. Bacana. É muito, muito bacana, pessoas extraordinárias, a Ana e o Denner, e ela vem cumprir esse papel social importantíssimo, na minha opinião. A gente sabe da fatia do mercado que não tem como contratar um plano de saúde, um seguro-saúde, né? Sim. E o quanto que a chegada de várias startups, health techs, cresceram no Brasil com essa nova oportunidade de poder contratar uma telemedicina, né? Você fazer uma terapia online com um custo muito mais em conta Sim, com do que certeza. faria um plano de saúde. E, de novo, concorrência. É A verdade. concorrência é boa para o consumidor, Verdade. né? Exatamente. Então, no caso, são duas ou três. Eu sou advisor de uma outra startup Sim. que faz reconhecimento biométrico facial. Está entrando agora na área da saúde, ela já tem um caminho longo já Sim. na questão de previdência, de Ah, contratos, legal. em que você assina um contrato, chama Confia, Uhum. muito bacana também. Ah, o nome, E né? agora está entrando na área, Confia. e agora tá entrando na área da saúde. Você pode fazer a autorização imediatamente ligada à prova de vida, ligada aos cartórios e autenticação biométrica facial. Perfeito. Bacana, bacana. Até na questão da nossa startup, que é a HelpTech, a gente estava percebendo o quanto que grandes empresas, quando a gente ia negociar e entender a gestão do contrato delas, a maioria delas não tinha um acompanhamento de sinistralidade, realmente tendo um dashboard dinâmico, semanal atualizado, para que pudesse acompanhar, né? Porque eu acho que o Scarabel vai concordar com a gente, que a prevenção é um custo muito menor, né? com certeza. Você fazer o processo de prevenção. Sim, sim. E o quanto que é difícil você, além de fazer prevenção, ter preditividade, que eu acho que é a maior dificuldade hoje das startups que são da nossa área de gestão de contratos, o trabalho preditivo, que aí entra inteligência artificial, analítica, enfim, né? Mas é um mundo muito bacana. Mas depois, se você quiser, eu Apresentar o feliz vídeo. de conhecer a sua startup. Boa, perfeito. Nós temos lá no nosso Hub? no nosso escritório um hub de negócios. Ah, Legal. Inclusive temos softwares preditivos com inteligência artificial que faz todo o controle e análise da jornada do paciente, do cuidado do paciente, telemedicina. Nós temos uma SEO também, que é que faz o cuidado, né? Faz o cuidado de uma população, como se fosse um capitation, né? Um capitation que cuida de toda a população de uma operadora. Sim. Então tem bastante negócio aí, tá? Ô, Augusto, deixa ele assinar aqui, assinar o contrato logo. Tá Que esse é convidado investidor aí que pra todo gente mundo quer poder- ter, viu? Show, bacana, você- bacana. Sim. quiser achar que a gente pode conversar, eu ficaria feliz Perfeito. em ouvir. Ah, eu não tenho dúvida. Olha aí. Já passa o contato aí, a figurinha e pronto. Já deu negócio. Já deu Ao legal. vivo. Ao vivo. Show, show. Boa. Mas antes disso, vamos no meu negócio também, falar um pouco do meu patrocinador, né? Porque senão não dá negócio aqui, não. Né, a Jocross Fortaleza é o nosso patrocinador, né, oficial. Inclusive, tá aqui na tela, Jocross Fortaleza. Se você é corretor de seguros, né, seja de outras áreas e quer trabalhar com o ramo de saúde, Perfeito. que a gente sabe que demanda de uma logística bem complexa, né? Muito Demais. complexa, né? Você precisa ter sempre um back-office, um operacional gigante, Robusto, né? robusto, né? Para poder estar atuando nesse mercado. Não se preocupe, nós temos quem? Jocross Fortaleza. Show, é isso Né? daí. Então eu vou deixar aqui o link, o QR Code, tá? Se você corretor pode estar acessando, falar com o Daniel. Daniel, É o nosso coordenador de RH. nosso coordenador de RH, converse com ele. A Jocross tem uma equipe especializada tanto de venda quanto de pós-venda para atender o seu cliente. Logicamente que ele vai dar todo o suporte para você, né? É você que vai aprender a vender saúde, Exato. né? Dá todo o processo, não é não? Isso. E você que também trabalha com vendas, mas não é corretor de seguros e quer
ter outros ganhos, né? Aumentar o seu ganho financeiro, você pode também estar acessando também o mesmo QR Code, falando com o Daniel, que lá eles trabalham também como desenvolvimento de capacitação, tá? Para você, para lhe tornar especialista em saúde, tá? Exato. Esse é o mesmo QR Code aqui. Falou melhor do que eu. Não Você tem nem o que Ó, eu tô falar. melhor, cara, tô melhorando, cara. Tô melhorando. Daqui a pouco, né? Tá 10º podcast, a gente tá aqui. Tá craque, né? Craque. Né? Antes de mais nada, agora eu queria agradecer a presença de todos vocês, tá? E queria falar... Escarabel, obrigado, meu querido, por você ter aceitado o meu convite. Eu acho que com certeza o público que tá nos assistindo foi uma hora aqui muito esclarecedora, né? Muito transparente, principalmente na visão da ANS para o consumidor. E, né? e Augustão, pra ANS. como a gente vai ter, o Augusto vai ter aqui, se de repente eu estiver aqui como co-host, pessoas de operadoras também, né? Também, vamos chamar. Diretores de operadoras que já Sim. estão agendados. É bacana de ver, né? Você vê um ex-presidente da ANS falando sobre o ponto de vista dele, né? A importância do consumidor, todos esses pontos. Justamente. E também trazer pessoas de dentro das operadoras falando. A visão deles é um bate-papo que, para quem é da nossa área, não tem como não gostar, né? Ah, com certeza, com certeza. Carabel, 15 segundinhos, certo? 1 minuto, fica à vontade. Não, Geralmente eu defino uma palavra que você falou hoje, sei lá, podcast. Rapaz, levei uma... Uma lapada. Do Thiago, nosso segundo episódio. Vai lá assistir, vá. Mas eu queria agradecer novamente, tá? E queria que aqui é tudo seu. Aqui. Fale à vontade, o que você quiser, tá? Obrigado, meu caro. Obrigado pelo convite, Guilherme. Obrigado. Prazer conhecê-lo, Sim, né? é verdade. Conversa boa, bacana, Conversa bacana. boa. Foi por isso que eu trouxe. Especialista em saúde. Ex-presidente da ANS, eu tinha que apresentar os dois, que ia ter muito papo. Com certeza. Obrigado. com certeza. Quero agradecer em meu nome, quero agradecer também a oportunidade de falar do meu escritório, da M3BS. Ah, perfeito. Tem site? Tem site. Fala aqui. Eu vou colocar aqui agora. Fala aqui. m3bs.com.br. Tá, Alice? m3bf.com.br. Tá? Pronto. Obrigado. Instagram? Falar também. Tem @M3BS. @M3bs, tá? E também poder falar aí das startups, da Sim Saúde, Sim. da Manual, da Confia, aí que nós temos trabalhado. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. E conte comigo, se você achar que eu posso contribuir com alguma coisa. Com Espero certeza. ter atendido a expectativa de todo mundo aqui. Certeza. Desde já agradecer toda essa equipe fala aqui, ó. bacana Aqui a câmera aqui. ó. Aqui, essa aqui? Essa aqui é sua, ó. Fala aqui para seus telespectadores, as pessoas que estão lhe ouvindo. Não, agradecer aqui os meninos aqui da técnica, um excelente lugar, muito bacana. Bacana. Né? Adorei ter vindo, conhecido a todos aqui. E quem quiser também, quiser se comunicar comigo, também pode ser pelas redes sociais, Escarabel, @Escarabel. Boa. Não é Escarabel, @Escarabel, não, é só @Escarabel. O Thales está deixando aqui, rapaz. No LinkedIn. Tu usou Hoje vai ter rapaz, trabalho pro Thales, Não, viu? tá tendo, né? Na verdade. Pode encaminhar, se achar que eu posso ajudar de alguma Sim, maneira, eu com estou à certeza. disposição. Bacana. Também, obrigado, prazer. Mais uma vez estar aqui com o Scarabel, troca de ideia. Augustão, como Meu sempre, querido. muito obrigado. aberto e trazendo e conectando pessoas, né? É, Que papel esse é bacana nosso seu, né, objetivo, meu né? amigo? Conectando muitas pessoas. Esse é o Show. objetivo do SeguroCast, passar grandes informações para você que está nos assistindo, entendeu? Seja no mundo de empreendedorismo, gestão, inovação, que a gente falou das startups aqui, né, para ajudar Sim, muitas sim. pessoas, como também na área de saúde, vamos ter Sim. vários, né, já tem algumas pessoas já, os convidados já assertivos, já de saúde estão vindo aqui. Vou chamar você, meu co-host, meu patrão. Show. Já tá dentro, Show. viu? Tranquilo. E mais uma vez, nós estamos terminando aqui o SeguroCast. Muito obrigado. Você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho, tá? Espero vocês na próxima terça-feira às 19 horas. Beijo no coração. Fique com Deus. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.